e haveremos de nos digladiar no Campeonato Brasileiro, Internacional e Atlético Mineiro, que é o clube de Vossa Excelência. Um grande clássico do futebol brasileiro. Mas, senhor presidente dos trabalhos, eminente senador e estimado amigo Antônio Augusto Anastasia, senadores, telespectadores, ouvintes, nós estamos vivendo, presidente, um impasse desagradável. CPI e pedido de impeachment. E o problema é que a sociedade brasileira está falando muito nesse assunto e relaciona com o Senado Federal. Porque é aqui que estão os processos. Então eu me pergunto, é possível nós nos alienarmos desse debate, desta abordagem? É claro que não. Concordo que não deveremos exagerar, porque há muitos projetos importantes em pauta e andamento aqui no Senado Federal. Mas não podemos esquecer isso, as críticas, as cobranças. Uma pergunta que as pessoas têm feito muito, mas até quando o Senado Federal vai se manter omisso diante destes fatos que transbordam na imprensa e também no testemunho pessoal de todos quando acompanham as nossas sessões? Então é por isso que eu quero falar um pouquinho mais desse tema, embora com algum constrangimento, porque, se possível, preferiria tocar aqui em assuntos mais positivos e mais construtivos em relação às pautas que nós temos enfrentado. O problema é que o Senado tem se demorado demais a decidir, a definir estas situações acusadas e reclamadas. Há muitos anos se fala que o Supremo Tribunal Federal, em razão de alguns comportamentos, evidentemente que não são de todos os ministros, que o Supremo merece ser questionado, porque há transbordamento em algumas decisões que surpreendem. E agora se construiu uma indignação muito forte no país todo diante do julgamento que passou para a Justiça Eleitoral uma grande parcela de processos que estavam na Justiça Federal e que deveriam chegar ao Supremo. E aí, nesse sentido, há uma opinião consensual. Mexeram agora nesse assunto porque as investigações e os julgamentos estão chegando a poderosos empresários e políticos. Então tem que afastar esse perigo. Esta é a opinião generalizada. E aí então o que nós temos aqui? Senadores Dário Berger, senador Cajuru, telespectadores, presidente. Nós temos aí um pedido de CPI, autoria do senador Alessandro, que é um gaúcho, pouca gente sabe, senador Anastasia, é um gaúcho radicado no Sergipe e que está lá há muito tempo e que é uma agradável surpresa por sua cultura, por suas participações aqui no Senado. É um dos belos senadores que essa casa acolhe nessa nova legislatura. Pois o senador gaúcho de nascimento, sergipano por opção, ele propõe essa CPI para investigar as mazelas do judiciário. E ontem foi decidido, naquela longa e tensa reunião dos líderes, que durou 3 horas e pouco, e só se tratou disso ontem, e que culminou com a decisão de encaminhar para a consultoria do Senado uma avaliação dos tais de argumentos necessários para a instauração da CPI, né? Dos fatos
que precisam ser avaliados e que são no número de 13 e que, segundo alguns, seriam, na verdade, 10, olha, seriam 3. Então, nós vamos aguardar que isso aconteça. Mas, enquanto isto, e é aqui que eu centro mais esse meu pronunciamento, é o pedido de impeachment. É o 10º pedido de impeachment nos últimos 3 anos contra o ministro Gilmar Mendes. E de várias procedências, não é apenas de uma pessoa. Se alguém disser, não, mas é o Carvalhosa. Não, o Carvalhosa tem um pedido no ano passado e tem esse de agora. E os outros 8 são de outras pessoas, de outros estados e por outras razões. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada, dar uma lida nos argumentos do doutor Carvalhosa, que arrola 32 fundamentos para o seu pedido de impeachment. Entre outros, diz ele, diz o jurista Carvalhosa, Gilmar Mendes cometeu crime de responsabilidade ao agir partidariamente em favor do seu irmão Chico Mendes, quando esse foi candidato a prefeito de Diamantino, no Mato Grosso. O ministro exerceu influência junto à CBF para obter doação às campanhas dele em 2000 e 2004. Não seria razoável que um ministro do alto da sua função fosse pedir verba para a campanha do irmão. Não combina com a posição do ministro. Outro, Gilmar Mendes cometeu o crime de responsabilidade ao não se declarar impedido no julgamento em relação à instituição de ensino UNED, no Mato Grosso, fundada pelo ministro que obteve autorização do Ministério das Comunicações para transmitir sinais da rede TV. O que se sabe, não pode o ministro ter esta liberalidade. Outro, Gilmar Mendes cometeu o crime de responsabilidade em 2007 ao proferir julgamento sem se julgar impedido em um caso envolvendo o grupo Bertin para favorecer interesses pessoais e políticos da empresa hoje pertencente ao grupo JBS. Outro, Gilmar Mendes cometeu o crime de responsabilidade quando atuou em favor da nomeação de Paula Crisóstomo para o cargo em comissão de assessora-chefe do Supremo. Ela é esposa e sócia de Marco Tonazzi, assessor e sócio do então ministro dos Transportes Eliseu Padilha, também sócio fundador da UNED, com Gilmar, empresa administrada pela irmã deste. Relações espúrias, onde não cabe participação do ministro. Outro, Gilmar Mendes cometeu o crime de responsabilidade quando atuou no Supremo para favorecer Éder de Moraes Dias, ex-secretário da Fazenda do Mato Grosso, e o ex-governador Silval Barbosa, acusados de esquema criminoso de corrupção. Outro item, Gilmar Mendes cometeu o crime de responsabilidade ao conceder habeas corpus por 3 vezes, entre 2015 e 2016, a José Riva, réu de 100 ações, e com condenações de mais de 26 anos de prisão. E deu habeas corpus. Outro, Gilmar Mendes cometeu o crime de responsabilidade ao conceder soltura de clientes do escritório de sua esposa Guiomar Mendes, como foi Eike Batista. E por aí vão. O rolo é bastante grande, são 32. E aí, se me concede um pouquinho mais de tempo, presidente, e aí nós vamos levando de ano para ano essas acusações que são públicas. Apenas elas foram agora devidamente classificadas, né, consolidadas num pedido de impeachment. E alguém haverá de perguntar, mas a cada ano tem um pretexto novo para não fazer impeachment. Só o nosso ilustre presidente do Senado anterior, Eunício de Oliveira, arquivou 9 pedidos de impeachment de Gilmar Mendes. 9. Sem dar a conhecimento jamais ao plenário. Em determinado momento do ano passado, eu fui à tribuna e pedi que pelo menos um deles fosse dado conhecimento. Afinal, o Senado Federal não é a pessoa do presidente. O Senado Federal é um colegiado.
formado de 81 representantes dos estados brasileiros. Não pode ficar adstrito a uma única opinião, a uma única decisão. Também por isso ingressei com o projeto de resolução para que nos pedidos de impeachment o presidente não mais decida monocraticamente, mas ele compartilhe com a mesa, onde somos 7, e onde o senhor presidente dos trabalhos, Anastasia, é o primeiro vice-presidente. Compartilhe com a mesa. Independentemente da posição tomada pela mesa, caiba recurso para o plenário. Aí sim teremos um verdadeiro colegiado. E o desprestígio desse ministro é tão grande que nós podemos relembrar o que dizia em julgamento do Supremo há poucos anos atrás o senhor Joaquim Barbosa, quando em debate muito acirrado, muito duro, muito cáustico, Joaquim Barbosa, aos gritos, dizia: ministro Gilmar Mendes, vá às ruas para ver o que lhe acontece. Evidentemente, vai-as. E agora, o ano passado, vamos relembrar o que disse o ministro Barroso. Disse o seguinte: eu não tenho aqui, mas todo mundo há de... o senhor é uma vergonha, não é? Diz que você é um psicopata e outras coisas parecidas. Vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Mas é lamentável o que esteja acontecendo. Então é por tudo isto que nós devemos abrir esse processo de impeachment. E não se diga que tem ali adiante o projeto da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é lá, no outro lado, no tapete verde, com a Câmara. Nós talvez venhamos a receber o tema para debate aqui na segunda metade do ano. Então nós temos toda essa primeira metade do ano para, paralelamente à pauta do Senado, discutirmos se tem fundamento, isso até é bom para o próprio ministro, para que se desfaça de uma vez por todas, se tem procedência este rol de acusações contra ele, demonstrar que ele não é nada disso, que ele é inocente, que houve um equívoco dos acusadores. É bom para ele também e é bom para o prestígio, para o conceito. Estou terminando. Para o conceito do Senado, que é acusado constantemente de omisso e de acobertador de pessoas envolvidas com crimes. Obrigado pela tolerância, presidente. Muito obrigado, senador Lazier Martins. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento também o vosso pronunciamento. E eu me esqueci de comentar quando citava o time do coração de Vossa Excelência, a gravata que Vossa Excelência veio hoje, certamente evocando as glórias coloradas do seu querido Internacional do Rio Grande do Sul, não é? Que já está marcada uma luta no dia 4 de abril, Vossa Excelência aqui nos lembra. Aniversário dia 4 de abril. 110 anos. Receberá aqui certamente os cumprimentos de muitos. Parabéns, senador Lazier Martins, grande colorado que é. O próximo inscrito na lista de oradores, o eminente senador Dário Berger, do MDB do estado de Santa Catarina, que já se encontra na tribuna e a quem eu tenho a grande honra de ceder a palavra, só alertando, todavia, que o próximo inscrito como líder será o senador Fernando Bezerra, que falará como líder do governo. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Dário Berger.